Tá bom. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, quero te louvar mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntas, Senhor Deus, ó Pai, para estudar a tua palavra, Senhor. Ó, querido Deus, que o teu Espírito Santo esteja se revelando a nós a partir deste estudo, Senhor. Que saiamos daqui, Senhor Deus, ó Pai, cheia, Senhor Deus, ó Pai, do teu conhecimento, do teu saber, Senhor. Que a tua sabedoria, Senhor Deus, ó Pai, nos envolva, Senhor, e que citamos, Senhor Deus, ó Pai, a tua presença em cada palavra que for dita, Senhor Deus, ó Pai, porque cremos no teu poder, na tua graça e na tua misericórdia, Senhor. Usa-nos, Senhor Deus, ó Pai, como vaso de honra na tua casa, Senhor Deus, ó Pai, para que estejamos saindo daqui, Senhor Deus, ó Pai, deste estudo e continuemos a refletir, Senhor Deus, ó Pai, as maravilhas que tu tem operado em nossas vidas, Pai. Esteja com cada irmã, Senhor Deus, ó Pai, que está nesse grupo, com cada família representada. Continue nos abençoando, Senhor Deus, ó Pai, porque dependemos, Senhor Deus, ó Pai, da tua presença em nossa vida. Sem ti nada somos, Senhor, e com Cristo Jesus somos mais que vencedores, ó Pai. Toma, Senhor Deus, ó Pai, à frente, Senhor Deus, ó Pai, e a Edith, Senhor, que estará liderando esse estudo, Senhor Deus, ó Pai. Unja, Senhor Deus, ó Pai, os nossos lábios, as nossas mentes, Senhor Deus, ó Pai, e que sintamos, Senhor Deus, ó Pai, em todos os momentos, Senhor, a tua graça imerecida sendo derramada sobre nossas vidas. Em nome Amém. de Cristo Jesus, amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. 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 Hoje nós vamos ler Apocalipse 12, do 13 ao 18, e 13, os versículos 17 e 18. Bom? Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Ela, porém, recebeu 2 asas, como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então o dragão se colocou em pé na praia, junto ao mar. Agora o 13, 17 e 18. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Bom, eu coloquei esses dois últimos versos porque nós vamos entender o 666 a partir dessas três figuras, né? Do dragão, a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra. Então, por isso que eu já pedi para ler aí o 17 e 18. Fora esse encontro de hoje, nós vamos ter mais 2 encontros antes das férias. E os 2 encontros nós vamos nos focar aqui nesse capítulo 13, tá? Hoje nós vamos ver o 12, né? O final do 12, que é o dragão. Depois nós vamos estudar o 13, tá? Por que essa importância que eu dei aí? Não é porque a besta é importante, as bestas são importantes e nem o dragão, mas é porque eles são os perseguidores da igreja, eles causam um certo terror, né? Então, diz que para a gente entender a força do nosso inimigo, a gente precisa conhecê-lo. Então, para a gente parar de ter medo do dragão e das bestas e conhecê-los sem esse pano de poder que eles querem dar, inclusive para os que são selados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo precisa revelar
com clareza quem eles são, para a gente entender o que que eles têm de poder e o que que eles não têm de poder. Tá bom? Tudo bem? Pode ser? Ótimo. Então tá bom. Pode ser. Então vamos lá, vamos estudar esse dragão agora aí. Vamos. Quem que gostaria de começar? Edna gostaria de começar, Edna? A E minha eu? corajosa, a minha aluna mais corajosa. Brincadeira, Edna. Não do corajosa, porque corajosa você é mesmo, mas a minha aluna. Esse dragão, ele foi expulso do céu, né? Ele estava no céu, né? Ele até falava que foi lançado na terra e perseguiu a mulher que tinha dado à luz a um filho, né? Então, lendo lá o pastor Hernandes, né? A gente viu, eu peguei que esse dragão aí, ele era o anjo de luz, Satanás, que foi lançado do céu, que a mulher aí ele definia como a igreja, né? E o que o filho da mulher ele definia como Jesus Cristo, né? Mas você já falou aí que cada um entende de uma forma diferente, né? Não, o Então, dragão não há dúvida de quem ele não há seja. dúvida. É. O dragão não tem dúvida porque o dragão, ele fala claramente. Nos versos anteriores aí, ele fala, esse é aquele que estava desde lá de Adão, a serpente. Esse aí não tem dúvida de que é o cara, né? A mulher, a gente viu na semana passada que alguns acham que é Maria, e a gente acha que é Maria enquanto serva do Senhor, né? Mas que é a igreja mesmo, né? Isso eu também acho, o pastor Hernandes também acha que é a mulher é a igreja, né? Bom, o dragão tinha todo aquele poder, aquela cor vermelha, que chamava atenção, tudo, né? E aí agora, olha que interessante, quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra. O que é essa percepção do dragão aí? O que vocês acham? O que significa? Só lembra que a serpente, ela ia no céu, ela vinha na terra, ela ia no céu, ela vinha na terra, né? Ela tinha essa, lembra lá de Jó, de onde você veio? De passear pela terra. Então, o que significa quando ele percebeu que ele havia sido lançado na terra? O que vocês acham que é isso aí? Rompeu essa possibilidade dele estar, né, eu acho que isso foi uma coisa que me marcou bastante no estudo passado, né, que ele já não nos acusa mais diante de Deus, né, acho que quando ele se deu conta que realmente ele tinha perdido toda esse status que ele tinha agora, Esse acesso, né? esse acesso ao Pai, exatamente. Uma coisa importante, importante, importante nesse texto que a Mara disse. Ele deixou de ter acesso a Deus. O que significa isso? Em termos de tempo. Vamos pensar em termos de tempo, tá bom? Porque logo vai falar aí sobre tempo. E o tempo dele poderia estar contado a partir dali. Isso mesmo. Ele passa a ser mortal. E essa é a chave do entendimento da fúria do dragão, né? Ele passa a ser mortal. Então ele sabe que ele vai ter fim. Quem vive na eternidade não enxerga o fim, por quê? Porque é a eternidade, é um processo, né? Por que a gente é convidado a ter o selo do Espírito Santo e entrar na eternidade de Deus? Porque a gente sabe que se passa essa vida cronológica que a gente está, a gente tem a vida eterna. Essa é a nossa recompensa, né? O dragão, que era eterno, ele perdeu essa condição, ele passa a ser alguém lançado na cronologia e ele tem dias contados, então ele tem um tempo certo. Tudo bem aí? E é por Tudo isso bem. que ele começa a perseguir então a mulher, que é a igreja, porque ele já não tem mais a divindade, a suposta divindade que ele tinha no céu. A eternidade. Ele não tem mais essa eternidade. Ele sabe que os dias dele agora estão contados, né? E a mulher, a igreja, tem a eternidade. Ai,
Perfeito, né? A Agora, não igreja é, muda, né? Fala, Ilô. não é o que a gente aprende, não é o que a gente traz na nossa. A gente entende que há uma eternidade para quem é salvo e há uma eternidade para quem não é. Só que são eternidades diferentes na glória e na destruição eterna, no sofrimento eterno. Não é assim? A gente aprendeu assim não que o diabo, que o Satanás e que todos os seus anjos caídos são eternos também, só que num sofrimento. E aqui está falando que ele tem um fim, vai ter um fim. É. Aí, Elô, tem que entender uma coisa: o que é eternidade, né? Se a gente entender a eternidade como um tempo que não tem fim, tudo bem, então realmente ele continua eterno, né? Ele continua eterno. Mas se a gente entender a eternidade como estar na presença de Deus, e na minha concepção, eternidade é entrar na presença de Deus, então Sim, ele já teve um fim, entende? Assim, a nossa sim, concepção de eternidade é justamente a presença de Deus. Por isso que quando a gente fala sobre a oração, é um tempo de você entrar no Santo dos Santos, é você entrar na presença de Deus, é você tocar a eternidade, né? sim. Então, aí eu não diria que nesse nosso conceito aqui de viver eternamente no sofrimento, né? Pode estar descartado, não, mas eu não entendo a eternidade como esse tempo sem fim. Eu entendo a eternidade como estar na presença de Deus. Por isso que eu digo que ele deixou de estar na presença de Deus, então ele sabe que ele vai ter fim, entende? E aqui ele percebeu isso. Aqui ele percebeu que já não tem mais essa oportunidade de entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, né? Então, agora, se ele vai junto com os seus ficar gemendo eternamente, aí esse castigo, aí já é uma outra questão, mas eles vão estar eternamente fora da presença de Deus, é isso, né? Que, aliás, muitos colocam, só falando sobre isso, que o castigo maior seria realmente acabar tudo, assim, com a morte acabaria tudo. Mas a gente fala que Deus não permitiria essa coisa do castigo eterno, né, da pessoa ficar sofrendo e tal, não sei o quê. Eu já vi, inclusive, pastores falando sobre isso. E acho que, assim, às vezes você fica pensando mesmo, como é que vai ser isso? Será que o maior castigo é que tudo se acabe, né? E a gente goze da presença de Deus eternamente? E para aqueles ímpios, os infiéis, isso simplesmente deixar de existir? Mas a gente vê também claramente na Bíblia falando do castigo eterno, né? Onde eles vão estar sofrendo. Então, é muito, às vezes fica uma coisa muito, não sei, fica estranho, né? Eu tô lembrando agora da questão da parábola do rico e do Lázaro, né? Exato, é. Isso, né? A separação eterna, né? E ele tá lá no sofrimento vendo, né? A alma foi feita para se conectar à glória de Deus. É para isso que nós somos feitos, né? Para dar louvor à sua glória, né? Nós fomos criados com esse propósito, né? Para essa conexão. E o grande inferno que existe e que vai dominar é que nós não vamos poder, ou aqueles que não aceitarem o sacrifício de Cristo, eles não vão poder estar na presença de Deus. Isso é a ausência de Deus no mundo é o caos. O caos é a ausência de Deus no mundo. E quando Adão comete o pecado de querer ser igual a Deus, ele quebra
A possibilidade do quê? De entrar na presença eterna de Deus. É isso que quebra, ele é expulso do paraíso. Né? Quando nós pecamos, nós somos expulsas do paraíso. Saímos da presença de Deus, andávamos perdidos. Né? E quando a gente se reconecta com Deus, qual que é a verdadeira religião, aquela que Jesus instituiu? É a reconexão com Deus. É essa religação da alma com Deus, essa possibilidade que Jesus deu da gente religar. Porque o que ele fez? Aquilo que nos impedia de estar na presença de Deus, que era o pecado, ele cobriu com o sangue dele. Né? O diabo, ele foi expulso da presença de Deus. O diabo é uma criatura como nós. Ele é uma criatura, um anjo, feito com um propósito. E ele foi expulso da presença de Deus eternamente, no sacrifício de Cristo. E ele que sabe o que é estar na presença de Deus, isso angustia ele profundamente. E ele passa a ter uma fúria muito grande contra quem? Contra aqueles que, segundo ele, não deveriam estar na presença de Deus, porque era nós que ele acusava. Ele acusava com qual propósito? A gente não entrar na presença de Deus, não entrar no descanso de Deus. Ele acusava para que a gente ficasse fora. Não, esse aí não pode. Né? Lembrando agora de Jó de novo, ele faz porque você dá tudo para ele, para de dar para ver se ele quer a sua presença. Ele não quer a sua presença, ele quer só aquilo que você dá para ele. Né? Então, a acusação do diabo que ele tinha a possibilidade de fazer, ele perdeu. Está fora. Né? Então, ele passa a fazer o quê? Aqueles que vêm da mulher, ele passa a perseguir a mulher e os seus filhos. Né? O que ele quer fazer com esses filhos? Sai fora da presença de Deus. É isso que eles. Esse é o propósito. O tempo todo, esse é o propósito. Né? Certo isso? Ótimo. Qual é a luta da igreja, então, gente? Qual que é a missão da igreja? A missão da igreja é qual, então, dentro dessa perspectiva? O que vocês acham? Nós, como igreja, qual é a nossa missão? Pode falar? Posso falar? Pode. Talvez a missão da igreja seja estar e permanecer dentro da presença do Senhor, né? E levar o outro a estar junto com a gente nesse time, né? Não só estar, mas permanecer na presença do Senhor. É isso. Permanecer na presença de Deus, nesse lugar do deserto seguro, que nós vamos ler agora, e testemunhar para outros, para que outros possam estar nesse mesmo lugar. A missão da igreja é essa. É essa. E o que a igreja precisa fazer para alcançar essa missão, ela vai fazer porque o Senhor já preparou todas as coisas. Vamos continuar lendo aí, olha. Ele perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao menino, ele queria ter tragado o menino, ele tentou o menino, né? No deserto, ele foi lá e tentou, só que o menino venceu ele no deserto, né? Cristo venceu ele no deserto. Né? Ele não caiu na tentação dele no deserto. Só que então, como ele não conseguiu, ele já foi jogado na terra, então ele persegue a mulher. Aí, olha o que a mulher, lê aí o 14 para mim, ó, o que a mulher recebeu. Ela, porém, recebeu 2 asas, como as de uma águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Olha aí, nós somos preparados, nós temos 2 asas para voar como águias, ou seja, a gente chega em lugares altos, né? E tem um lugar que nos protege ali no deserto. Lê até o final, Edna, do 14. 14, deixa eu ver. No deserto, você Ali, leu? ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metades de um tempo.
É no deserto, olha que coisa interessante, que o Senhor preparou um lugar para a mulher, para a igreja, né? Porque é ali no deserto que ela vai ser sustentada, né? E quem é que vai sustentar a igreja? A Elô ia falar, depois o microfone dela estava fechado, né, Elô? Pode abrir aí. Não, eu ia ler o texto. Ela vai ser sustentada pelo próprio Deus. No próprio Deus. E ela tem. E você fez um paralelo com Jesus indo ao deserto e sendo sustentado, e sendo tentado, mas sustentado, e ele tem a palavra. Ele tem a palavra de Deus, né? Ele cita a palavra de Deus. Assim como a igreja, né? Tem isso para fortalecer. Tão difícil de chegar até os nossos tempos, a palavra chegou até aqui, isso é um sustento de Deus, né? É. Para a igreja. É um Permanecer lugar no de deserto em meio descanso, à né? tentação. Desculpa, Eu acho, pode terminar, Elô. Não, isso, ele providencia essas asas para que ela vá até o deserto e ele providencia o sustento, né? Não é mérito nosso. eu achei interessante, né? Essa semana eu estava ouvindo umas mensagens e uma delas falava sobre o deserto. Toda vez que Deus tinha uma proposta a ser realizada, o povo sempre passou pelo deserto, né? Então, o deserto, né, na Bíblia e aqui eu penso que aqui também é um lugar de preparação, né? Preparação da igreja. Uhum. Um lugar de dependência, né? O deserto é um lugar de dependência, né? E aí Deus sustenta, né? E sustenta pelos tempos que precisar, por um tempo, por tempos, metade do tempo, né? Pelo tempo que precisar. A igreja de Cristo é sustentada por Deus, por Ele, por Cristo, né? Então, a gente precisa temer, e por isso que eu queria dividir esse texto em três partes. A gente precisa temer a serpente só se a gente não estiver no descanso de Deus. Porque a serpente tenta nos tirar o tempo todo do descanso de Deus. Se a missão da igreja é estar na presença de Deus, nesse descanso, e trazer outros para esse tempo de descanso, a missão de Satanás passou a ser tirar a pessoa do descanso e colocar a pessoa na agitação dos dias. Foi até engraçado que a gente começou tão agitado, né? Começamos antes por causa do tempo. Foi muito didático isso para mim agora. A função dele é nos tirar desse descanso de Deus, é tirar a nossa paz. Ah, mas será que Deus está sustentando mesmo? Será que a igreja não vai ser destruída? Olha, saiu um governo novo aí que vai destruir a igreja, que vai proibir de ler a Bíblia, que vai trazer tempos difíceis, que vai. Eles podem trazer o que eles quiserem. A igreja vai continuar sendo sustentada por Deus no deserto. Agora, qual lugar que nós vamos nos colocar é a, a chave. Nós vamos nos colocar no deserto nas mãos de Deus, ou nós vamos entrar na pilha aí do nosso inimigo e achar que as coisas estão destruídas, que nós não temos jeito, que o mundo não tem jeito, né? É a escolha da igreja aí. Os que são selados pelo Espírito Santo já sabem a resposta. Já sabem a resposta. Não sou eu, igreja. Somos nós, igreja, que continuamos sendo sustentadas por Deus, né? Bom, mas aí a serpente lança Edith, de só água. Oi, pode uma coisa falar. interessante que o Hernandes fala aqui, que a gente não vai para o deserto para hibernar, Uhum. a gente vai para o deserto para se fortalecer, porque a igreja que vence é a comunidade das testemunhas. E Amém. o que sustenta a igreja e nos dá a vitória é o sangue do Cordeiro. Amém. Porque o diabo, ele não tem medo dos mártires que morreram,
dos sangues que foram vertidos, que fala, depois ele fala aqui, que fala em 17:6, não é desses sangues que ele tem medo. O único sangue que ele tem medo e que o afugenta e que o derrota é o sangue do Cordeiro. Então, a igreja que vai vencer é a igreja que testemunha o Cordeiro até a morte. Amém, amém. Glória a Deus. É isso. Achei isso, A né? igreja que testemunha, que eleva pessoas, a igreja que eleva Que essa, leva as ele não. pessoas juntas, e é aquela coisa de você tá lá no deserto, que também protege, né? Para crescer e para sair mais fortalecido, porque a guerra é cada dia mais acirrada, né? Isso a gente já sabe, que tudo isso que está acontecendo faz parte dessa guerra acirrada que nós estamos vivendo. Só que se a gente não tiver certeza que o sangue de Jesus é aquele que nos livra, que nos cobre, que nos protege, a gente vai ter sempre medo. Se a gente não tiver certeza de que o sangue de Jesus é que nos leva à presença de Deus, Exatamente. né? Se a Que gente é não ele, lembrar que o ele que nos leva caminho para essa é exata, que ele, que a nos leva a essa porta eternidade, né? Que a é Elô está ele, falando aqui. é É ele. esse, ele, a nós, aos nossos filhos, a nossa família, e a igreja, e aqueles a quem nós temos pregado, né? Testemunhado disso, né? Pode falar, Adri. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia. É, falando agora, lendo Apocalipse, na verdade, acho que deveria ser o primeiro livro que a gente tem que estudar, né? Assim, daí quando a gente volta para os outros livros, a gente começa a entender tudo que Deus já vinha construindo até chegar no Apocalipse, né? E aí, quando você vê Paulo, ele falou os insensatos, né? Eu falei que eu estou muito com essa voz de Paulo na mente, né? Porque é justamente o que você falou aí, de como é fácil a gente esquecer aquilo para que Deus nos chamou, a nossa identidade como igreja, né? E aí no nosso dia a dia, porque qualquer evento a gente realmente balança, a gente realmente faz a mesma pergunta aqui, quem poderá nos socorrer, né? Quem vai poder encarar esse dragão aí, quem poderá nos salvar? Mas quando como o apóstolo Paulo, ele já vinha preparando essa igreja, né? Ele falando que quando a igreja perde a visão de Cristo, aí ela facilmente ela vai ser dominada pelo medo. Mas quando nós fitamos nossos olhos em Cristo mesmo, né? Quando nós temos a certeza de quem Ele é, o que Ele tem, o que Ele faz por nós, né? Qual é o nosso chamado como igreja, a gente consegue ir para esse deserto e sentir essa segurança que Ele nos proporciona. Amém, é isso. Perdeu, a igreja é facilmente tragada pelo dragão quando ela perde a referência de Cristo, né? Facilmente, porque o dragão, gente, ele não chega tacando fogo, ateando fogo, nada disso. O dragão vai falar, nós vamos ver, o dragão ele vai valorizar você. Ele vai olhar para você e vai falar, puxa, o pecado do dragão não muda. O pecado do dragão não muda. Come desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Olha, você vai ser igual a Deus. Olha, você vai saber tudo como Deus. Você vai poder olhar, olha para você ver que sutileza. Você vai poder olhar para o outro e falar: ah, esse está no inferno. Ó, eu vou pegar uma mãe que está com o coração dilacerado, porque o filho não está indo na igreja, e vou dizer para ela, vai para o inferno. E ela vai ficar desesperada, e ela vai ficar doida da vida, e ela vai fazer o quê? Vai começar a duvidar de Deus, duvidar das coisas, e ela vai começar a fazer campanha de oração, ela vai começar a fazer jejum, ela vai começar a fazer tudo, porque talvez ela consiga salvar o filho dela. Sutil, o dragão faz isso, e a gente cai na dele. Se eu orar todo dia, se eu isso, se eu aquilo. Não, o sangue do Cordeiro. Só o sangue do Cordeiro. Eu tenho que pregar para os meus filhos o sangue de Jesus Cristo, né? E ele fala outras coisas também. Ah,
A vida financeira não está bem? Ah, mas você não é filhinha de Deus, bonitinha de Deus? Vamos lá. Você está cometendo algum pecado? Ah, deve ser, você deve ter feito alguma coisa errada para Deus não gostar de você, né? Oh, o que, que será que você fez de errado? Talvez se você deixou de dar aqueles 1% do dízimo, só deu 9, né? E aí você fala, ai, meu Deus, o que que eu fiz? É o sangue do Cordeiro que traz perdão, gente. E não importa, não importa a vida do deserto aqui, se a gente está na presença de Deus, ele não consegue nos tirar da paz de Deus. Só se a gente deixar, só se a gente se preocupar mais com as coisas que estão fora da presença de Deus do que das coisas que estão dentro da presença de Deus. É uma escolha nossa, né? Se hoje ouvires a minha voz, se hoje quiserem entrar em descanso, vocês vão entrar no meu descanso. Obedecerem os meus mandamentos, vocês terão descanso. O convite é sempre o mesmo, tanto de um lado quanto do outro. Tanto de um lado quanto do outro. A gente é que vai escolher. Ai, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, aquilo. Ai, não posso ir. Não estou falando que aqui é a presença de Deus, não, mas eu não posso entrar na coisa, eu não posso ir à igreja, eu não posso isso porque é minha vida, minha, meu. E aí? Quando que eu fui diante da presença do Cordeiro? Quanto que eu me entreguei à presença do Cordeiro? Ou eu só vivi para mim mesmo? É a mesma escolha, gente. É a mesma escolha de Adão. Você. E ele continua com a mesma escolha. Com a mesma. Não tem outra estratégia, gente. Bom, ela tenta tragar, mas o Senhor, glória a Deus, abre os espaços do deserto, né? E a própria terra, ou seja, né, a própria igreja, né? Essa firmeza suga a água que ele vem e nos protege. Ah, não preciso de igreja. Nós estamos nessa fase agora dos desigrejados, não estamos? Não preciso ir à igreja, não preciso ser igreja, porque eu posso estudar a palavra de Deus sozinha, eu posso entrar no YouTube e ver mensagens lindas. Por que que eu vou à igreja? Porque ir à igreja não é estar no templo. Ir à igreja é ser igreja junto com seu irmão. E não dá para ser igreja junto com seu irmão se você não divide tempo com ele, dividir, partilhar a vida, ouvir as necessidades, socorrer nas necessidades, né? Isso é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é o culto de domingo. O culto de domingo, sim, você pode ir a um espetáculo se você quiser, mas se você vai ao culto para prestar culto a Deus, junto com seus irmãos, você está testemunhando hoje. Nós viemos aqui porque nós continuamos acreditando que o Senhor Jesus é a única solução, né? A igreja vai se enfraquecendo, por quê? Porque ela tira isso do foco, né? E quando a igreja volta, vamos ser discípulo de Cristo, vamos testemunhar, vamos voltar. A igreja se fortalece, porque a igreja é esse relacionamento, né? Ah, eu passei um tempo bom falando, eu vou à igreja, não vou à igreja, não sei se eu preciso ir à igreja, hoje eu sou cansada, muita coisa, né? Eu vou ficando fraco, é claro, não é por causa da palavra, gente, só, não é por causa da palavra só. É porque nós unidas aqui, uma fortalece a outra, uma ensina a outra. Uma diz para a outra, se você precisar de mim, eu estou aqui. Eu estou aqui, pode me chamar. Isso é igreja, né? Desculpa, falei demais. Deus mantém fiéis os testemunhos de Jesus, né? E aí o capítulo 12 termina. Então o dragão se colocou em pé na praia, junto ao mar. O que significa isso aí? A praia e o mar, a terra, um pé na terra e um pé no mar. Nós vamos ver que desses dois lugares vão se levantar duas bestas. Isso significa todo o poder constituído, tanto o poder humano quanto o poder religioso, né? A terra e o mar. Mas isso a gente vai ver no próximo capítulo. Para terminar, os dois últimos versículos lá do capítulo 13.
ninguém podia comprar coisa alguma se não tivesse essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Olha aqui, versículo 18, hein? Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. O que vocês lembram disso aí? O que isso diz para vocês? O que o pastor Hernandes diz? Eu já li o que ele disse, mas podem falar aí. A gente tem discernimento para entender esse número de homem aí? Eu preguei tanto que vocês desanimaram. Olha, que pregador ruim, né? Que desanima o público. Esse meia, o 7 é um número que define, né, a divindade, não é? Esse 666 não é o número que define essa questão do homem mesmo, da nossa finitude, de não sermos eternos. Mas não o homem, né? Tudo aquilo que Isso, morre. isso. E o diabo passou a morrer? Uhum. Sim. Então ele é o primeiro 6 aí. Ele é o primeiro 6. Depois nós vamos ver as outras duas bestas. E vocês vão ver a tentação que tem aí na sua vida, na minha vida, é: você está trabalhando por aquilo que perece ou você está trabalhando por aquilo que é eterno? É esse. A gente compra, vende. Sem esse número, a gente não consegue comprar, vender, fazer as coisas, né? Sem esse número. E o número é mortal, o número perece. Essa é o segredo do 666, né? Alguns falam, é porque era o código do nome de Nero. Nero era uma 666 também, porque Nero morreu, né? Ele achava que ele era tão poderoso e ele mesmo tirou a vida, né? Então, o pastor Hernandes fala que uns da Reforma achavam que era o Papa, né? O Papa é um símbolo do 666, ele é sim, não o Papa Francisco, a pessoa, mas o posto, né? A instituição. Por quê? Porque ela é passageira, transitória, ela morre. Ela não é eterna, né? Então, tudo aquilo que é passageiro, que não é eterno, ele vai ser comprado, vendido com o símbolo da besta, né? Então a gente não vai mais viver por aquilo que perece. Não, a gente precisa viver por aquilo que perece. Eu até brinco, falo assim, deixa eu trabalhar agora por aquilo que perece. A gente precisa viver, a gente precisa comprar, vender, a gente precisa fazer isso. Mas a gente não vai se apegar ao número da besta, né? Ao selo da besta. A gente não vai se apegar a isso, que a gente vai ver o selo na próxima reunião, mas a gente não vai se apegar a isso. Essa é a diferença. Bom, eu quis ler esse 666 só para lembrar que o primeiro meia aí, são 3 meias lá, porque ele vai falar de 3 seres: o dragão, a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra. Por isso que é 666. São os 3 que a gente acha que é eterno, imortal e que são mortais, né? Agora, voltando aqui para o texto, o dragão se coloca em pé na praia e junto ao mar, ou seja, é um grande poder que está sobre todas as nações, sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas que não têm o selo do Espírito Santo, né? E esse poder a gente vê hoje, gente. A gente vê esse poder aí claramente, né? Tudo bem? Entendemos o primeiro MEI aí?
Igual a gente olha para a mulher lá e a gente pode dizer que é Maria ou que é a igreja, a gente olha para esse meio aí e consegue dizer que é o Nero, que é o posto papal, a infabilidade papal. A infabilidade papal é um símbolo, né, desse meio aí. Não é, o Papa não é infalível, porque não é ele que morreu por nós, né? Por mais pura que seja a intenção papal dos bons papas, né? Porque a gente teve maus papas também, por mais pura que seja, ele é um cristão, né? Ele é um cristão, ele não é infalível. O único infalível que foi, que é e que será eternamente é Cristo, né? Tudo bem? Ai, vocês ficaram tão quietas, deixa eu ficar quieta agora. Terminamos? Quando você estava falando sobre essa questão aí de ir à igreja, né, e como a gente, e como Satanás, ele tenta induzir a gente a deixar de ser o que a gente é e procurar, né, conviver com os irmãos em Cristo dentro da igreja, né, na igreja que se reúne. Eu fiquei lembrando, né, quando meu marido estava finalizando os tempos dele aqui na Terra, né? E toda hora assim, tá vendo? Você não tá, você colocou o seu marido como seu Isaac. Tá vendo? Você não orou direito. Tá vendo? Olha o que está acontecendo com você, porque você não está fazendo as coisas que deveriam fazer na igreja. Porque você não tem, sabe? Foi aquele momento que Satanás me instigava a desistir. A falar assim, não, você está certo mesmo, eu errei. A morte dele foi minha causa, né? Fui eu que estava pecando com relação a isso. Você estava falando, eu estava lembrando disso, né? E chegou uma hora, não sei se eu comentei, que no primeiro ano que eu fiquei sozinha, né, em casa, sem meu marido, e aquilo na minha cabeça, né, martelando, vai ler a Bíblia. E foi naquele dia, aquele ano que eu resolvi ler a Bíblia de novo, né? Peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia. E Deus se revelou através da palavra dele, né? E eu entendi que não era eu a culpada. Eu não tinha feito nada para que meu marido chegasse à situação que ele chegou, né? Era o tempo dele. Era o plano de Deus que estava se cumprindo na vida do meu marido. E foi aí que eu comecei a me chegar mais e mais à igreja, porque foi na igreja que eu encontrei conforto, né? Na hora de que você está sozinho e que você não tem uma orientação, o que o diabo quer é te destruir, quer separar você do corpo de Cristo, quer que você entenda que a igreja não serve para nada, né? Mas é no momento que você lê a palavra dele, que Deus se revela e que você entende que viver em comunidade com o corpo de Cristo é importante porque vai te ajudar a superar aquele momento, aí que você entende que Deus tem um plano em todas as coisas e ele não, não está longe de ti, está do nosso lado e a gente não consegue entender devido aos nossos problemas, a situação que estamos vivendo. Amém. Amém. A igreja é falha, gente, é falha mesmo. É de homens mesmo. Tem coisas que erradas, tem coisas erradas mesmo. Mas é um instrumento de Deus. Um instrumento de Deus para que a gente viva em comunidade, na comunidade dos santos, né? E não só, eu não estou falando só do culto de domingo, mas de ser igreja, né? E fazer isso que nós estamos fazendo aqui, partilhar um da vida do outro, saber como está, né? A Edna falou, eu fui com a Jane visitar a Edna, fui na casa da Jane, a Esther veio aqui domingo, né? Essa comunidade, sabe, me importar como vocês estão, isso faz de nós igreja. Eu ver que você está indo para um caminho que não é o caminho, e exortar você, falar, olha, não é isso que você está falando, não, né? Não, Edna, você não é responsável por tirar a vida ou por dar a vida, não. Quem é responsável por isso é Deus, né? Mas fulano
foi para o inferno. Não, não foi para o inferno, não. Ele está aqui, vamos lá, vamos orar por ele, vamos ver se a gente pode trazê-lo de volta, vamos testemunhar o que Deus fez na nossa vida. Isso é essa união, essa conexão, isso é ser igreja. Eu me importar. A gente está vivendo um tempo em que a gente se importa muito pouco com os outros. E o diabo vai fechando a gente na nossa bolha, como os meninos dizem agora, na nossa própria clausura, e falando, não, o que importa é você já tem muita coisa para pensar, você já tem muita coisa, você já tem problema demais seu, por que que você vai pegar problema dos outros? Não é problema meu? Não, então eu quero saber, né? E você vai se fechando, vai estando sozinho, e quando você se vê sozinho, ele tragou, né? Então, essa comunhão, a gente vir aqui de terça-feira é uma forma de a gente ter comunhão, a participar da oração, de quarta e sexta a gente tem as meditações da Esther lá das mães e a oração. É comunhão, né? Ir no PG da sua igreja, é comunhão, né? Partilhar a sua vida. Eu sei que a Cícera e o Manuel estavam doentes essa semana. Aí a gente ora lá, meu Deus, traga cura para o Manuel. Ai, Senhor, Manuel tem as mesmas dores que a Cícera tem lá, né? Ai, o Manuel tem diabetes, problema de pressão. Senhor, com essa doença pode ser que atrapalhe, ajuda que não atrapalhe, sustenta. Essa é a igreja, né? A gente se importa, né? E a gente está aqui por isso, né? Desculpa, fala, Esther. Não, não. Só queria completar a fala de você antes e da Edna, antes e depois. A igreja se perde quando ela foge da identidade dela, que está em Cristo. Aí a gente está falando de comunhão, de congregar. Cristo é a cabeça e nós somos membros uns dos outros. Como é que um membro vive fora do corpo, fora da cabeça? Vai se, né? Um membro sem cabeça fica onde, né? Nós estamos ligados, né, uns aos outros, e é por isso que a gente precisa de acolhimento, cuidado, exortação mútua, né? Às vezes a gente impede um irmão de fazer uma bobagem, né? Ou até de sair do caminho. Olha, você está se desviando, né, da cabeça, está desviando de Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz, né? Trazer aí, exortar em amor, tudo isso é papel da igreja. E engraçado que essa semana houve uma fala polêmica do Diante do Trono, lá do André, o irmão da Ana Paula, né? Ele falando que se o seu filho for para a universidade, ele vai se desviar, então não deixe ele para a universidade, é melhor que ele seja vendedor de caixa, sei lá o que ele falou, ele disse assim, é melhor que ele seja vendedor de picolé do que vá cursar uma universidade. Mas espera aí, o ID não é para ficar na bolha dentro de casa. Seu filho vai como o meu, como o nosso, ele se expõe ao mundo, mas o bom pastor vai lá e traz os que se desviam, né? E só tem um jeito de ser testemunha, gente. E testemunha dentro de casa só, ele não é para ficar dentro da bolha, é para sair. Nós fomos chamados para ser testemunhas daquele que nos chamou das trevas. O cara lá, às vezes, tem que ter uma experiência lá nas trevas, para dizer que o Senhor tirou ele de lá e o trouxe à sua maravilhosa luz. Eu não estou desejando isso, mas eu sei que isso aconteceu comigo. Eu, aos 20 e poucos anos de idade, a Edith que sabe, porque ela foi uma igreja que foi atrás de mim. Eu me desviei. E aí eu estava andando segundo o meu coração, que é assim que a Bíblia fala, né, que quando a gente para de andar segundo segundo o coração de Deus, você começa a andar segundo o seu. E deliberadamente, não, eu quero fazer a minha vontade, eu vou seguir o meu coração, porque Deus não está sabendo fazer a minha vontade. Eu vou mostrar para ele como é que eu quero ser feliz. Isso passa na cabeça de todo jovem, ou de alguém mais adulto, ou em algum momento a gente se rebela, mas Deus nos busca. Agora, essa experiência, nós temos que sair, nós não podemos ficar na bolha, porque é para ir e fazer outros discípulos.
E se você tem afinidade com as dores desse discípulo que saiu, dessa ovelha que se machucou, você ainda vai ter mais compaixão por ela, você ainda vai amá-la mais, porque você tanto foi amado, que você também vai saber amá-la, né? Ser paciente e acolhê-la como o bom pastor faz. Então, lembrei dessas falas todas, dessa discussão, né, toda na internet, e assim, a gente precisa voltar para a Bíblia, precisa voltar o que Deus diz, o que Deus estão falando, mas o que Deus fala a respeito disso? O que falaram ou o que estão falando não nos pertence, são tentativas de nos desviar da palavra de Deus, da água pura, cristalina, né? da nossa fonte de sabedoria, de riqueza e sabedoria. Está tudo escondido em Cristo. É lá só que a gente tem que procurar. Amém. Uhum. Amém. Amém. Bom, vamos orar. Eu gostaria de orar por vocês hoje e gostaria de fazer um convite. Hoje, ouçam a voz de Deus e entrem no descanso de Deus. Não deixem se pilhar pela pressa do mundo, pelas mentiras do mundo, né? Foquem-se na verdade, que é Cristo. Foquem-se nessa verdade, onde vocês forem. Entrem nesse descanso. Não estou falando para vocês não fazerem nada, não. Vão e façam. Como a Esther disse, vão para o mundo e façam. Trabalhem mesmo. Lutem, mas não saiam desse lugar de descanso, que é a presença de Deus, aonde vocês forem. Esse é o meu desejo, tá? Senhor Deus, eu e minhas irmãs agora, em culto, a tua presença entre nós, em louvor e glória ao teu nome, nós manifestamos o nosso desejo de entrarmos no teu descanso hoje, de obedecermos a tua voz, de obedecermos os teus mandamentos, Pai. Nossa escolha hoje, Senhor, é de estarmos na tua presença, Pai. Aonde quer que nós estejamos, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja em nós, Pai, para que a gente possa ser testemunha, para que a gente possa falar do teu amor, para que a gente possa mostrar a paz e o equilíbrio que é estar na tua presença, Pai. Eu sei, Senhor Jesus, que vão vir as setas do inimigo para tirar a gente desse foco, mas cobre-nos com o sangue de Cristo, nos leva para esse deserto seguro que é a tua presença e a dependência de ti. E nos dê, Senhor, um dia de paz e de grande transformação na nossa vida. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. 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 Amém.